Apocalipse capítulo 3, estaremos fazendo a leitura, versículo 7 em diante. Louvado seja Deus. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz eu vou encontrar. Glória a Deus, todos encontraram. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força. Repita comigo, diga pouca força. Mais forte, diga pouca força. Glória a Deus. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome das cidades do meu Deus, na nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e também no meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Sente-se glorificando ao Senhor, em nome de Jesus. Queridos irmãos, Apocalipse é o livro da revelação de Deus. Apocalipse vai falar acerca dos acontecimentos futuros. E nós vamos ver que no capítulo 1, João ele tem uma visão. Já na ilha de Patmos, João ele tem uma visão. E João ele recebe uma mensagem para as igrejas da Ásia. João ele recebe uma palavra, uma mensagem direcionada do próprio Cristo para as igrejas da Ásia. No versículo de número 7, a partir do versículo de número 7 do capítulo 3, nós vamos ver que a igreja em Filadélfia, ela também recebeu uma mensagem vinda do próprio Senhor através de João. E a palavra que aquela igreja recebe, diferente das outras cartas que foram enviadas às demais igrejas, a igreja em Filadélfia recebe uma palavra de conforto, uma palavra vinda do coração de Deus, pois Deus conhecia o coração daquela igreja. Perceba que todas as demais igrejas, Deus enviou também uma palavra, porém, dentro desta palavra, o Senhor trouxe uma advertência para as demais igrejas. Porém, para a igreja em Filadélfia, o Senhor, conhecendo o coração daquela igreja, o Senhor conhecendo a intenção do coração da igreja em Filadélfia, Deus aqui traz uma palavra que confortava o coração daquela igreja. Eu entendo, queridos, que Deus,
Ele não é um Deus que apenas nos coloca em uma parede, nos advertindo. Não, a mesma palavra que muitas vezes nos chama a atenção, nos trazendo uma palavra de advertência, uma palavra de conserto, é o mesmo Deus que traz uma palavra de consolo, é o mesmo Deus que traz uma palavra, aleluia, em determinados momentos de nossa vida, uma palavra de conforto para o nosso coração. Deus, Ele não é um Deus que apenas em determinados momentos vai nos chamar a atenção, palavras duras. Não, existem momentos, queridos, que Deus ele vem trazendo também uma palavra de conforto para o coração da igreja, até porque Deus ele sonda e conhece os nossos corações. Aleluia. Perceba que a palavra do Senhor vem à igreja em Filadélfia. Veja no versículo de número 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: diz aquele que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Olha o que Deus diz para aquela igreja: eu conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar, sei que tem pouca força. Olha o que Deus está dizendo para aquela igreja. Primeiro o Senhor diz: eu conheço as tuas obras. As obras da igreja em Filadélfia eram boas obras. Deus conhecia o coração daquela igreja, Deus conhecia a intenção do coração daquela igreja. Aquela igreja tinha boas obras. É por isso que o Senhor aqui ele vai dar testemunho daquela igreja. O Senhor vai dizer para aquela igreja: eu conheço as tuas obras. Aleluia. Eu pus diante de ti uma porta aberta, e esta porta ninguém pode fechar. Queridos, a porta que Deus abre, a porta que Deus escancara, louvado seja Deus, ninguém pode fechar, louvado seja Deus. Então perceba que Deus conhecia o coração daquela igreja, Deus conhecia a intenção do coração daquela igreja, e o Senhor diz para a igreja em Filadélfia: sei que tem pouca força, entretanto, porém, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu acho lindo, queridos, porque Deus, conhecendo o coração da igreja em Filadélfia, Deus vai dizer: eu sei que tem pouca força, eu sei que o teu coração tem pouca força, mas tu não negaste a tua fé. Aleluia. Queridos, o coração da igreja em Filadélfia implica, queridos, justamente nos nossos dias, porque quantas vezes nós estamos caminhando na presença de Deus, mas com pouca força. Quantas vezes nós estamos nos arrastando, quantas vezes estamos caminhando com pouca força, mas o Senhor é quem sonda os nossos corações. O Senhor é quem conhece os nossos corações. Aleluia. E é com pouca força mesmo, meus irmãos, é que nós vamos caminhar na presença do Senhor. É com pouca força que nós vamos chegar no nosso objetivo final, que é o céu de glória. Aleluia. Às vezes nós estamos com pouca força, mas eu quero dizer à igreja: é assim que Deus conhece o nosso coração. Aleluia. Às vezes com pouca força, mas Deus ele sonda os nossos corações. Segundo aos Coríntios capítulo 12, versículo 9 diz: ele porém me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. O apóstolo Paulo, queridos, ele falando à igreja em Coríntios, ele diz, o Senhor fala ao coração do apóstolo Paulo dizendo: a minha graça te basta,
pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Quantas vezes nós estamos na casa do Senhor, quantas vezes nós estamos em casa cogitando ir para o culto, cogitando vir para a igreja, mas às vezes estamos com pouca força, às vezes estamos, aleluia, diante do Senhor com pouca força, mas nós estamos orando dizendo: Senhor, me sustenta, pois eu quero chegar na tua casa. Senhor, me dê forças, pois eu quero chegar ali para ouvir a tua palavra. E o Senhor nos sustenta, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E hoje nós estamos aqui, aleluia. Talvez alguém com pouca força, mas você chegou aqui para ouvir a palavra. E quando nós chegamos aqui para ouvir a palavra, o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aleluia. Nós não estamos aqui por mérito, queridos. Nós não estamos aqui porque somos fortes. Na verdade, às vezes nós viemos para a casa do Senhor nos arrastando, mas é na fraqueza que o poder do Senhor vai se revelar em nossa vida. Aleluia. É dentro da pouca força que o poder do Senhor vai se revelar em nossa vida. É quando nós pensamos em parar, é quando nós pensamos em desistir, é quando pensamos: Senhor, eu não suporto mais. É aí que o Senhor nos pega com a sua mão, nos sustenta e nos conduz para a sua presença. Segundo aos Coríntios capítulo 12, ainda no versículo 10, a palavra do Senhor nos diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas tribulações, nas angústias, por amor de Cristo, pois quando estou fraco, é aí que estou forte. Louvado seja Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz: pois quando estou fraco, é aí que estou forte. Aleluia. Queridos, quando nós pensamos que estamos fracos, quando pensamos que vamos parar, quando pensamos que vamos desistir, Deus nos pega com a sua mão direita, nos sustenta. Aleluia. É só para nós entendermos que nós não estamos aqui porque somos melhores do que alguém. É só para nós entendermos que não estamos aqui por mérito. É só para nós entendermos que nós não somos mais crentes do que ninguém. Estamos aqui é porque o Senhor nos sustenta, nos fortalece, nos carrega com a sua mão. Aleluia. É quando pensamos que estamos fracos, aí estamos fortes. Aleluia. É o Senhor dizendo que mesmo na nossa pouca força, mesmo na nossa fraqueza, é quando pensamos que não somos ninguém, é quando pensamos que nós não conseguimos nada, é aí que Ele nos sustenta. Aleluia. Quando nós pensamos que somos alguma coisa, Deus, Ele permite. Tu pensa que tu é alguma coisa? Pronto, caminha sozinho, eu vou ver até onde tu vai. Mas quando nós começamos a orar e dizer: Senhor, eu sou fraquinho, Senhor, eu careço e necessito da tua presença, Senhor, eu não consigo sem a tua presença me guiando, é aí que Ele nos sustenta. É quando nós estamos caminhando com pouca força, Ele nos sustenta com a sua mão direita. Aleluia. E nós vamos conseguir alcançar e chegar no nosso alvo, que é o céu de glória. Então perceba que a igreja em Filadélfia, Deus conhecia o coração daquela igreja. Olhe para cá, Deus, Ele conhece o teu coração. Deus, Ele conhece a tua vida. Deus, Ele sonda e conhece as nossas vidas. Aleluia. Ainda que alguém venha apontar o dedo para você, mas Deus, Ele te conhece.
Deus, Ele sabe a intenção do teu coração, aleluia. Deus, Ele conhece as nossas vidas, queridos, que mesmo com pouca força, mas nós temos orado, nós temos buscado a presença dEle, aleluia. É quando nós entendemos que não é nada sobre nós, é tudo sobre a força do Senhor, é tudo sobre a capacidade que vem do alto, a graça que vem do alto. É aí que Ele nos sustenta, é aí que Ele nos fortalece, é aí que Ele abre as portas, como diz na palavra, que Ele abriu uma porta diante daquela igreja e ninguém poderia fechar, aleluia. É porque aquela igreja, mesmo com pouca força, mas eles guardaram, aleluia, guardaram a palavra, louvado seja Deus. Conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta, e ninguém pode fechar. Sei que tem pouca força, entretanto, guardar-te a minha palavra. O segredo da igreja em Filadélfia, que mesmo com pouca força, mas a igreja guardava a palavra no coração, aleluia. Quando nós guardamos a palavra no coração, mesmo caminhando com pouca força, mas quando a palavra está enraizada em nosso coração, pode se levantar um vento à nossa direita, à nossa esquerda, mas quando temos a palavra em nosso coração, nada vai nos derrubar, nada vai nos tirar a palavra que está enraizada em nosso coração. Perceba que a igreja em Filadélfia, o segredo desta igreja é que eles tinham guardado a palavra em seu coração, aleluia. Lembro do salmista: guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti, aleluia. O segredo, queridos, de permanecer no centro da vontade de Deus, o segredo de permanecer inabalável, o segredo de não se desviar, o segredo de não se afastar dos caminhos do Senhor, é guardar a palavra dele em nossos corações, porque quando temos a palavra no coração, não tem espaço para o pecado, não tem espaço para a falsidade, não tem espaço para o adultério, não tem espaço para a fornicação, não tem espaço para a mentira, não tem espaço para o roubo. Se nós guardarmos a palavra no coração, mesmo com pouca força, mas o Senhor nos sustenta, aleluia. O grande problema da igreja, eu falo a nível mundial, não só local, mas o grande problema da igreja hoje, queridos, é que nós estamos com tudo menos com a palavra em nosso coração. Nós estamos almejando tudo no secular, mas estamos esquecendo da prioridade que é a palavra em nosso coração, aleluia. Perceba que todas as igrejas da Ásia, o Senhor tinha uma palavra de advertência, porém a igreja em Filadélfia, mesmo se arrastando, mesmo com pouca força, mas eles tinham algo, a palavra no coração. Quando temos a palavra de Deus em nosso coração, queridos, nós vamos caminhar a passos largos na presença do Senhor. Quando nós temos a palavra de Deus em nosso coração, nós vamos prosperar na vida espiritual, aleluia. Quando nós olhamos alguém que não cresce na sua vida espiritual, pode ver, aquele crente não guarda a palavra no coração. Quando nós vemos alguém que não tem forças para orar, está faltando a palavra no coração. Quando todos estão fluindo no mundo espiritual, mas alguém continua com aquela vida assim apática, parada, gelada, o que está faltando, irmão Moisés? A palavra no coração, aleluia. Porque quem tem palavra no coração pode ter pouca força, mas o Senhor está sustentando. É como a casa que está edificada na rocha. Como está o teu coração?
Será que em nossos corações está a palavra de Deus? Ou será que nós estamos guardando tudo? Será que nós estamos guardando rancor, ódio dentro dos nossos corações? Será que nós estamos vivendo uma vida pautada no nosso passado, aonde foi cheio de dor, de frustrações, no passado terrível? Estamos guardando um rancor, um ódio lá no passado? Ou nós temos a palavra em nosso coração? Nós precisamos fazer uma autoanálise em nossa vida, porque muitas vezes, irmão Josias, nós estamos tão preocupados em fazer a autoanálise na vida dos irmãos, à nossa direita e à nossa esquerda, mas enquanto isto, nós precisamos, igreja, fazer uma autoanálise na nossa própria vida. Como está o meu coração? Como está o teu coração? Aleluia! Porque quando nós guardamos esta palavra no coração, como fez a igreja em Éfeso, mesmo com pouca força, mas o Senhor estava sustentando aquela igreja, o Senhor estava fortalecendo aquela igreja, aleluia! Mesmo aquela igreja, talvez, imagino eu, indo para a oração com pouca força, mas o Senhor estava sustentando aquela igreja. Aleluia! Então, igreja, que nós possamos guardar esta palavra em nosso coração. Louvado seja Deus. Olha o que o Senhor diz ainda no versículo de número 10: visto que guardaste a minha palavra, a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da tribulação que há de vir sobre o mundo. Olha a promessa que Deus faz à igreja em Filadélfia: por conta que vocês guardaram a minha palavra, a palavra da minha perseverança, eu também vos guardarei no dia da tribulação. Aleluia! Quando nós guardamos a palavra do Senhor, queridos, o Senhor, Ele nos dá livramento. Quando nós guardamos a palavra do Senhor, o Senhor, Ele alcança a nossa casa. Quando guardamos a palavra dEle, o Senhor nos prospera na nossa vida espiritual. Se nós de fato queremos ver a ação de Deus em nossa vida, precisamos guardar a palavra em nosso coração. Esvazie hoje o teu coração das dores do passado. Esvazie o teu coração das mágoas do passado. Tire do teu coração todas as dores. Libere o perdão. Coloque a palavra em teu coração. A palavra, ela tem poder para nos regenerar. A palavra, ela tem poder para nos vivificar. A palavra tem poder para gerar em nós a verdadeira transformação. Se nós, igreja, queremos crescer na vida espiritual, em todas as áreas da nossa vida, precisamos guardar esta palavra em nosso coração. E isto é muito sério, meus irmãos, porque o grande motivo de muitas pessoas não fluir na vida espiritual, eu estava falando isso aqui, acho que foi na sexta-feira passada. Não normalize uma vida sem Deus. Não normalize uma vida sem a presença do Espírito Santo. Não normalize passar um mês sem congregar. Não normalize isso, queridos. Isto é astuta ciladas do maligno. Não normalize uma vida sem oração. Não normalize uma vida sem a leitura da palavra. Coloque esta palavra em teu coração. Aleluia! Esta palavra, queridos, ela precisa ser prioridade em nosso dia. Às vezes nós acordamos pelo amanhã, e pelo amanhã nós já acordamos, irmão Adenilton, com uma fome doida. Aí já corre já para a padaria, compra R$10 de pão, bota uma xícara de café deste tamanho,
né, irmão Josnal? E aí se empandufa de café com pão, se enche, faz um pirão. Tem gente aí que bota logo a farinha puba, né? Aquele pirãozão. Aí a palavra está ficando de lado, está enchendo só o bucho. Aí daqui a pouco já tem um serviço, corre para limpar o quintal, é menino chorando, vai para a roça, vai para a maré, vai para a empresa trabalhar, vai para o serviço, passou amanhã, não leu a palavra, não pegou a palavra, veio ao almoço, se alimentou do físico, aí vai lá na panela, aquele cozidão, aquela peixada, enche o bucho, aí vai dormir à tarde agoniado, aí até peca, o pecado da gula. Pouco se prega sobre isso, né? Pecado da gula, mas isso é pecado. Aí a gente passa o dia inteiro, quando é à tarde, outras coisas para resolver. À noite, pega a Bíblia, bota debaixo do braço. Aí tem gente que só abre a Bíblia no culto. E quando traz a Bíblia, e graças a Deus aqui não tem, mas há igrejas por aí hoje que pessoas, os crentes não estão mais nem levando a Bíblia, é só o celular, coloca aqui um tablet, pronto. Graças a Deus que aqui a igreja ainda traz a palavra debaixo do seu braço, na sua mão, que é a Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus. Ou seja, nós passamos o dia inteiro nos nossos afazeres e não mergulhamos, não nos deleitamos nesta palavra. E às vezes nós queremos milagre, queremos porta aberta. Senhor, faz. E Deus está dizendo: como é que eu vou fazer se nem a palavra tu tem em teu coração? Senhor, preciso de uma porta de emprego. Como, preguiçoso, que nem a palavra tu lê? É o dia inteiro dormindo, um sofá assistindo a Netflix. Não estamos, queridos, meditando nesta palavra durante o dia. Nós precisamos guardar esta palavra, enraizar, inculcar esta palavra na nossa mente, em nosso coração. Louvado seja Deus. Esta palavra precisa ser prioridade em nossa vida. Eu estava vendo esses dias um vídeo de um pastor, ele falando em relação à oração, porém se aplica também a palavra. Eu vi até no status, acho que foi do irmão Edivan, mas eu vi também esse vídeo em uma outra rede social. O pastor falando que nós temos hora para tudo. Temos hora para tomar o café da manhã. Que hora é o café da manhã? De manhã logo cedo, 6 horas, 7 horas. É sagrado o café da manhã. Quem não toma o café da manhã aqui sente até dor de cabeça. Não tem gente que é assim? Se não tomar o café, sente uma dor de cabeça. Ou seja, é uma necessidade que o corpo físico tem. É algo que já foi para a nossa mente, está aqui mentalizado. Aí chega o horário do almoço, tem que almoçar. Se não almoçar, vai ficar o quê? Desnutrido, fraco, muito magro. Daqui a pouco está morrendo, dando um piripaque por aí. Rapaz, o irmãozinho ali, aí tem gente que diz: rapaz, a irmã está tão magrinha. Quando está gordo demais fala, né? Quando está muito magro fala da gente também, vai saber, né? E rapaz, a irmãzinha está tão magrinha. Ou seja, tem o horário de tomar o café, tem o horário de almoçar, tem o horário do lanche às 3, 4 horas da tarde, tem o horário do jantar, porque se não jantar fica logo fraco e esmaia no meio do caminho. Nós temos horário para tudo, mas não temos horário para a leitura da palavra. Nós priorizamos tudo, priorizamos a nossa vida secular, que não é errado você trabalhar para manter a tua casa, isso não é errado, é honroso você cuidar bem da tua casa. Temos um momento para tudo durante o dia, mas não reservamos o momento da leitura da palavra, e é essencial guardar esta palavra em nosso coração. Aleluia! Então perceba que a igreja em Filadélfia era uma igreja que tinha pouca força, mas era uma igreja que tinha palavra no coração. Aleluia! E olha o que diz o versículo 12. Já estou encerrando. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá.
Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, na Nova Jerusalém, que desce do céu, da parede do meu Deus, que também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Ao que vencer, olha o que o texto está dizendo: ao que vencer, eu darei, ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus. Ao que vencer, nem todos vencerão, mas seja um dos tais. Aleluia. Aí João encerra dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós estamos em um culto como este, ouvindo a palavra, mas a palavra entra por aqui e sai por aqui. A pessoa não tem ouvido para ouvir e guardar a palavra. Tinha um determinado jovem na igreja que toda vez que ele vinha para o culto de doutrina, ele ouvia a palavra. Quando ele saía, chegava no meio do caminho, ele já estava pecando. Aí no outro dia ele vinha, se reconciliava, ouvia a palavra. 2 dias depois, estava desviado de novo. Aí quando era na mesma semana, no domingo, ele foi de novo para a igreja, ouviu a palavra. Ele disse: rapaz, eu estou ouvindo esta palavra, está entrando por aqui, saindo por aqui. Eu vou fazer o seguinte. Aí nesse dia, irmão Josias, ele pegou um algodão, aí ele pegou o algodão, enrolou, botou de um lado do ouvido. Ele disse: agora eu vou ouvir por aqui, quando ela tentar sair, ela vai descer para o coração. E tem crente que precisa ser assim: eu vou trazer agora um algodão para a gente deixar ali, que é para a pessoa botar aqui e descer para o coração. Queridos, a palavra ela só vai fazer efeito em nossa vida quando ela descer para o nosso coração. Enquanto nós ficarmos com os nossos achismos, porque eu acho que é assim, porque eu sou assim, aí eu digo, como diz o pastor Zé, continua assim, que o inferno está te aguardando, né? Continue assim. Eu já vi algumas pessoas que são católicas dizendo: eu sou assim, nasci assim e vou morrer assim, e vai para o inferno assim também. E tem gente que na igreja é assim, queridos: porque eu sou assim, ninguém me manda, ninguém me muda, eu não vou ser transformado por pastor, homem nenhum pode ir comigo. Se esta palavra não está conseguindo te transformar, quem sou eu? Quem é o pastor? Então permita que a palavra venha entrar em teu coração, em meu coração, para que assim nós venhamos ouvir e pôr em prática todos os dias da nossa vida. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti, Senhor, por esta palavra. Deus, nos ajuda, Senhor, a guardar esta palavra em nosso coração, assim como a igreja em Filadélfia, meu Pai, que mesmo com pouca força, mesmo às vezes se arrastando, mesmo às vezes, Senhor, se prostrando de joelhos com pouca força, mas aquela igreja, havia uma prioridade naquela igreja. Aquela igreja guardava a Tua palavra, a palavra estava enraizada no coração da igreja em Filadélfia. Senhor, nos ajuda nesses últimos dias a firmar esta palavra em nosso coração. Não permita que o rancor, que o ódio, Deus querido, que a raiva venha estar em nosso coração. Não permita que as coisas deste mundo venha estar em nosso coração. Não permita que o pecado venha estar, Senhor, enraizado em nosso coração, mas que a palavra, que esta palavra possa entrar, achar guarida, nos transformar por dentro. Deus, nos ajuda, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver, Senhor, pela Tua palavra. Ajuda-nos a mergulhar na Tua palavra. Ajuda-nos, meu Pai, a termos a Tua palavra como prioridade. Ajuda-nos, Senhor, a acordar pela manhã
manhã, oh Deus, e termos, Pai querido, o momento da palavra, que nós possamos nos deleitarmos nesta palavra, assim como o menino, Senhor, almeja e tem a necessidade do leite materno, que a partir de hoje nós possamos, Senhor, ter fome, ter sede, que haja necessidade na nossa alma, que haja necessidade no nosso espírito, assim como nós temos fome do alimento diário, do pão diário, assim, Senhor, como a nossa vida, Senhor, tem sede da água, que nós possamos ter sede da tua palavra, ter fome da tua palavra, em nome de Jesus. Eu ministro, Senhor, sobre a tua filha agora, eu ministro sobre o teu filho agora, aquele que chegou aqui com pouca força, sustenta, 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 Senhor, sustenta, Senhor. Talvez, Pai querido, o teu filho chegou com pouca força, mas o teu poder vai se aperfeiçoar, é na nossa fraqueza. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Sustenta, Pai querido, os jovens, sustenta os obreiros, sustenta as mulheres. Pai, pega, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos e nos conduz, Pai querido, para a glória e louvor do teu nome. Nós oramos a ti com fé, te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Sente-se.